A Andressa é comunicadora, cyberativista, cantora e modelo e não mexa com a lenda. Bora pro papo que tá muito bom. Saudações cafezistas, aqui é o Mustafaga, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Hoje um episódio muito especial, mas antes de falarmos sobre o episódio, eu tenho os disclaimers. Primeiro, o Apoia-se, apoia.se/La Cafeteria, pelo valor de um cafezinho por mês, você está financiando o seu entretenimento aqui com a gente. Você está financiando o podcast, as lives que a gente faz, roda de leitura, tudo que a gente faz. As lives lá de produtividade, tudo, você tá ajudando a você mesmo se divertir com tudo isso. Olha que legal. Então, dá uma olhada lá no Apoia-se, vê lá os perks que tem, dos tipos de apoio que você quer dar. Sorteio de livro também tem. Eu falei no último programa, e a gente ainda tá, né, atualmente no último livro que a gente leu, O Senhor das Moscas, foi um livraço que a gente leu e comentou junto, foi, muito legal. Então, se você quiser participar de tudo isso e ainda ajudar a gente a financiar o projeto, apoia.se/La Cafeteria. E o segundo disclaimer, estão vendo que eu tô hoje com a canequinha aqui do 8 Bits, porque eu preciso, afinal de contas, Henrique, estamos a 19 episódios desse podcast aqui e eu nunca falei da própria produtora que eu trabalho. Então, assim, hoje, eu acho que é uma data muito especial para falar disso, que se você é de Brasília e está precisando de um estúdio aí para fazer o seu podcast também, podcast com muita qualidade, com microfones profissionais, com ambiente climatizado, com câmeras individuais para até 4 participantes, um ambiente profissional, dê uma olhada lá, 8 Bits, e troca uma ideia com a gente. Fechou? Vamos falar sobre esse seu projeto aí. Bom, hoje eu estou aqui com a comunicadora, cyberativista, modelo, e não se meta com a lenda, Andressa Carey. E aí, Andressa, tudo bem? Tudo bom, minha perfeição? Tudo ótimo. Cara, você tem uma voz muito maneira. Tenho, eu sei. O que você faz? Eu sei. Eu já chego Uma logo babaca, perguntando pro anfitrião, como é que é? Sempre foi essa voz? Desde os, 14 anos, alguma coisa assim. É intimidadora essa voz, viu, gente? Meu pai, ele brinca que ele, quando era adolescente, ele ligava em casa, aí eu atendia, alô, aí ele... Oi, meu filho. Tipo assim, ai, meu filho, tá tudo bem, tipo. Porque parecia que era um homem adulto já falando com ele, mas Cara, que legal. É muito legal. Não é feito, viu, gente? É a voz dele mesmo. Não é feito. Isso, quando eu era produtor de conteúdo, lá em 2010, 2011, eu não tinha webcam, não tinha câmera nem nada. Então todo mundo ficava, isso é mentira. Impossível a voz dele ser assim. Aí a primeira vez que eu apareci, todo mundo, Que legal, muito bacana. E aí, como é que anda a vida? Eu quero que a gente possa abordar cada um desses pontos rapidamente depois, comunicadora, cyberativista, modelo, mas antes eu quero que você se apresente para o público. Sim, eu sou Andressa Carey, sou criadora de conteúdo, formadora de opinião. A galera lá dentro da plataforma fica me perguntando o que eu não faço. Eu acho que o que eu não faço ainda é escalar o Monte Everest, dar uma de doida, né? Fazer alpinismo, Mas essas coisas. Tá próximo ou ainda... Não, porque se bater o vento, querido, se bater o vento já era. Então a gente tem que ser um pouquinho o pé no chão. Mas é porque eu sempre fui uma pessoa autodidata, então tudo que o meu hiperfoco pega, eu entro de cabeça em alguns assuntos, em algumas atividades, e eu acabo aprendendo, sabe? Uma vida aí de 28 anos, que eu possuo 28 anos, então eu aprendi de tudo. Então não é somente essa classificação que tá na minha bio, né? Porque tem muita coisa. Eu também sou cantora, Legal. Também sou designer, também já fui cabeleireira, professora de idiomas, que eu falo inglês, francês e espanhol, e Libras também, que é a língua brasileira de sinais. Então tem muita coisa aí. Mas, assim, para definir a Andressa, né? Criadora de conteúdo, cyberativista, modelo, e não se mexe com a lenda. Coloquei assim, logo no perfil. Quem é a lenda? O que é a lenda? Cara, a lenda é aquela que se mantém firme e forte em meio às mais adversidades, porque eu literalmente lido com tudo quanto é tipo de coisa desagradável que você possa encontrar nas redes sociais. E isso se dá, obviamente, por conta dos assuntos que eu abordo, por conta do meu nicho. Então, o criador de conteúdo já sofre ataque por si só. Então, quando você lida com temas polêmicos, com assuntos que realmente as pessoas não gostam de tocar, aí o hate é muito maior.
sabe? E eu coloquei esse não se mexe com a lenda, porque minha conta mês passado foi banida do TikTok. Sério? E a galera fez, sim. Ah, não, eu sei porque eu acompanhei, inclusive tá na pauta isso aqui, mas foi mês passado, foi recente isso? Foi muito recente. Caraca. Foi muito recente. A minha conta foi banida, aí eu, nossa, que saco. Acho que é uma oportunidade também para eu descansar, eu acredito, né? Vou deixar eles lá, sabe? Uhum. Comemorando e fizeram vídeos, haters. Nossa, ela foi banida e tal. E aí o pessoal, Andressa... A galera que você sempre debate, aquela galera lá. Com certeza. Tem muita gente lá dentro da plataforma que não gosta do meu trabalho, não gosta da minha pessoa em si. E o pessoal da assessoria... Então, Andressa, a gente já reportou ao TikTok, ela vai voltar aí daqui a pouco. Eu falei, não, deixa. E aí, quando pensa que não, perfis de fofoca. E o perfil da Andressa Keren que foi banido, o que Ela aconteceu? abandonou. E aí eu deixei isso ferver por uns 2 dias, quase uns 2 dias. Aí foi que eu voltei com cirurgia na orelha, que eu fiz a segunda parte da minha orelha, da cirurgia de otoplastia. Eu já juntei o útil ao agradável, fiquei só curtindo o pós da cirurgia, com a conta banida assim, rindo, horrores da galera. E aí depois eu voltei pra te arrasar, com a cara mais sonsa. Quando você é banido, você perde algum conteúdo? Não. Ou eles deixam tudo do jeito que estava? Tudo fica exatamente como tá, até os vídeos rascunho. Tá. Tudo fica exatamente Só como não fica tá. visível. Só fica visível, exatamente. Volta tudo do mesmo jeito, né? Não, desculpa. Mas isso se deu também porque foi muita coisa que eu me enfiei naquela semana que a minha conta foi banida. Eu tinha abordado um assunto de um criador de conteúdo grande dentro da plataforma, que envolve criança. E aí eu falei que a criança era mimada. E, obviamente, sim, eu sei aquela treta toda. Sim. Então, os perfis de futebol, de FC, eles costumam ser bem agressivos, né? Então, começou a denúncia em massa. Eu comecei a ver vídeos antigos meus sendo derrubados. Nem recente, eram antigos. Aí, não deu o quê? Não deu nem uns 15 dias. Recebi um e-mail do TikTok com um convite de fazer a cobertura do Detal, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Porque você falou no começo que você vai fazer a cobertura do Detal. O próprio TikTok te bane por suspeitas pelo número de denúncias, né? Mas ele te dá algum aviso de estamos investigando a sua conta, estamos em investigação ou algo do tipo pelo número de denúncias, ou eles já alegam alguma coisa? Não, sim, é porque geralmente os conteúdos caem muito por assédio e bullying. Tá. Aí o que acontece? A sua conta fica sob aviso. E aí eu já reporto pra galera, eu falo assim, olha, presta atenção, acho que isso aqui é injusto. Por quê? Se tá caindo os conteúdos antigos, não tem porquê minha conta está sob aviso, porque eu não estou cometendo esses delitos agora, nesses últimos tempos. Eram vídeos antigos, a galera... Por exemplo, você pesquisa meu nome, Andressa Keren, vai aparecer, obviamente, os vídeos que tem mais repercussão, que tem mais like. Então, é esses vídeos que a galera fica denunciando horrores. Vídeos de 2021 caindo, vídeos de 2020, gente, não dá. Porque os vídeos recentes não conseguem cair. Então, eles vão denunciando, e quando você tem delitos reiterados do mesmo, por exemplo, a mesma diretriz que é assédio e bullying, umas 3 vezes, a sua conta já é banida. Entendeu? Você toma é igual o YouTube. Você toma strike, tomou 3 strikes, beijo e tchau. Então, era justamente isso que estava acontecendo com a minha conta. Vários vídeos caindo de uma vezada, os vídeos sendo restaurados, a minha conta tomando strike, mesmo com esses conteúdos sendo restaurados, porque eles não infringem as diretrizes, e aí vem a penalidade na conta. Entendi. Inclusive, eu pude, né, provar para a própria plataforma. Eu mando prints para a galera pelo e-mail e tal. Provando que teve uma raid em cima de você, de pessoas que denunciam por nenhum motivo. E a própria plataforma, eu acho que o TikTok Brasil já me conhece e fala, mano, essa daí, ela tem que ter as costas quentes. Entendi. Ela tem que ter as costas quentes, porque ela... Dá pra ver que ela é muito benquista, sabe? Pelo menos nos eventos do próprio TikTok,
as pessoas sempre me cumprimentam muito bem, a relação com a própria plataforma eu não tenho problema nenhum. O engajamento é gigantesco, não? Pois é, eu não tenho problema com a plataforma. Inclusive, agradeço a plataforma por me dar pelo menos esse suporte, vamos dizer assim, né? Sim. Então, de verdade, eu gosto muito da plataforma TikTok. Porque é um suporte que, por exemplo, um Instagram da vida nunca me deu. Agora que eu tenho um suporte dentro do Instagram, que se chama os gerentes de conta, né? No YouTube também. Agora que veio, mas isso o TikTok já tinha há muito tempo. Nossa, isso é muito bom. Porque no YouTube... Nossa, eu cansei de ver canal de amigo e canais muito, muito grandes, assim, sei lá, 3, 4 milhões de inscritos. Perdendo o canal por meses, não é por dias, por não ter esse suporte. E que bom que no TikTok tem pelo menos essa agilidade na análise, né? Sim, sim, mas é porque quando você consegue realmente mostrar para a plataforma que o que baniu a conta foi o algoritmo da plataforma, não são pessoas que chegam lá e falam assim, aí, bonitona, não gosto de você e tchau. Porque senão teria algumas figuras que não estariam lá dentro do TikTok, convenhamos. Sim, claro. Então, olha, o seu algoritmo recebeu inúmeras denúncias. Isso se deu porque eu fiz um conteúdo que desagradou uma parte de pessoas. Então, tanto que nem são os conteúdos atuais que estão caindo no algoritmo. Preciso que vocês façam uma análise e voltem com o meu perfil. Você acha que tem alguma perseguição nisso? Porque eu já vi de outros produtores, você se declara como uma pessoa de esquerda. E eu tenho vários amigos que são tiktokers de esquerda, que já me reportaram isso várias vezes. A própria Carol, que teve aqui semana passada, a Roxy, entre outros, que falaram, olha, não é por acaso que muitos... Peraí, só um minuto. A Roxy, a ateísta? É. Ela é daqui de Brasília? Eu não sabia. Eu sei até que vocês se conheciam por algum motivo. Não, eu conheço ela por TikTok, porque uma vez sério? eu bati de frente. Eu sei, eu vi. Sobre ateísmo, inclusive, né? Exato. Ela veio aqui, inclusive, há alguns episódios atrás. Pô, legal, vou ver, quero ver. Pô, ela é muito querida, eu acho ela uma pessoa fantástica de ter um papo. O papo foi muito legal com ela. E aí eu vi outros também falando que, cara, por algum motivo, a galera de esquerda sofre uma perseguição e uma retaliação, assim, inexistente, que não tem o porquê isso acontecer. Você acredita... Eu não sei se isso vai te queimar por algum motivo no TikTok se você falar, mas você acredita que exista algo assim? Não, assim, por parte da plataforma TikTok, eu acredito piamente que não. Por quê? Porque, querendo ou não, a plataforma, ela já promove algumas pautas muito progressistas. O TikTok, ele tem, por exemplo, um evento que é o Drag Sing, né? Tem também outros eventos que falam muito sobre a comunidade LGBT, pautas pretas, tenta trazer esses criadores que falam de diversidade. A própria Rita Von Hunt fez conteúdo para o TikTok juntamente com outro influenciador, que é o Dante Oliver, né, sobre bissexualidade. Foi muito interessante. Então, se fosse da própria plataforma em si, eu acredito que não. Eu acredito que a direita ela é muito mais articulada, muito mais unida do que a galera progressista. Eles têm grupos em Telegram, eles têm grupos no WhatsApp, eles têm grupos no Discord, eles têm grupos no Twitter. Então, se você vira um alvo para essa galera, eles vão para cima. Assim como eu já virei alvo inúmeras vezes, sabe? Então, eu acredito muito nisso. A galera progressista tá meio assim... Claro que tem alguns grupos, mas eu não vejo tão unidos como a direita é. A direita é muito mais articulada, cara. Isso, eu até tive depois que acabou o podcast com a Carol, a gente conversou mais sobre isso, porque ela é publicitária, né? Ela tem uma ampla visão, assim, da comunicação, Sim. que é fantástico. E eu entendo que a direita, durante muito tempo, ela dominou as redes, com a galera ali do MBL, fazendo tudo que eles fizeram, enfim. E que a galera da esquerda segurou um pouco, eu acho que não acreditou, não botou fé que isso seria uma nova comunicação. Talvez, eu acho que é um tempo que a gente perdeu, que a gente está tentando recuperar. Mas mesmo assim, eu vejo uma fragilidade muito grande do nosso lado. Uma fragilidade não por culpa nossa, Sim. mas pela falta de tempo que a gente teve de se preparar
como eles se prepararam, como eles se uniram, né? Sim, e eles foram muito espertos, porque quando a gente começa o discurso, por exemplo, dentro das igrejas, cara, tem bairros, tem comunidades que tem uma igreja, mas não tem uma escola. E muitas pessoas se informam pelo seu líder religioso. Então, a direita possui bastante mecanismo para chegar até a população que não tem acesso, não tem tanto acesso à informação, diferente da esquerda. Mas também tenho críticas à galera progressista. Por quê? Porque em alguns grupos eu vejo um elitismo intelectual. Sim. Um dia desses eu tava batendo, eu nem lembro o nome do Pangaré. Tô puta com esse cara. Cara comunista, cara. Tava lá no debate e tal, aí, mas você é o quê, Andressa? Eu falei assim, mas eu sou o quê? Não, eu quero saber se você é da esquerda liberal, se você é da esquerda radical. Eu falei assim, então, pode não parecer, mas eu sou marxista, né? Eu sou comunista, mas eu não abordo esse assunto tão explicitamente nas minhas redes sociais, porque eu não comecei meu conteúdo como, por exemplo, o Ian Neves começou. Ele tem um público dele bastante consolidado porque ele começou assim. E eu já comecei, por exemplo, refutando um pastor sobre o direito das mulheres. Comecei refutando as pessoas assim, ó, eu vi uma desinformação dentro da plataforma, eu trazia o meu contraponto, um argumento, um fato. Eu não comecei já trazendo esses conteúdos, por exemplo, como Ian Neves, Aborda e outros influenciadores mais, que eu vejo assim, mais nichado. Sim. E como eu venho também da internet desde 2016, falando de empoderamento, de beleza, de cabelo, eu tentava ali também trazer esses conteúdos. Por quê? Porque quando eu falo das minhas unhas, eu vou atrair uma mulher. Nossa, ela tá fazendo um alongamento de unha. Aí depois, no outro conteúdo, ela tá me vendo falando de feminismo. Aí depois, no outro conteúdo, ela tá falando sobre violência da mulher, batendo de frente com outras antifeministas. Pode ser que alguma dê unfollow, porque ela já tem o seu posicionamento político ali e acabou. Mas eu consigo, através de outros conteúdos, captar muitas pessoas. E eu gosto de tratar dos assuntos de uma maneira muito didática, com uma linguagem bastante democrática, de bom entendimento a todas as pessoas. Porque o meu público é jovem, mas ele não é tão jovem. Meu público é de 18 a 34 anos. A gente começa assim. É uma pessoa que já está, pelo menos, na fase final de uma formação de opinião. Ela não é uma criança que vai receber tudo, né? E as pessoas, elas falam muito, porque seu público, é porque você faz vídeo para as criançadas. Peraí, não, meu amor. Seu conteúdo não tem nada pra criança. Eu vejo isso como um potencial, porque se eu tivesse alcançando, por exemplo, uma criança de 13 anos, imagina como é que a bagagem de informação que esse indivíduo vai ter lá na frente. Eu pego, por exemplo, o Felipe Neto. Certo. Eu comecei a acompanhar o Felipe Neto desde os 14 anos. Se o Felipe Neto abordasse os assuntos que eu abordo, da maneira que eu abordo, falando de política, falando de todas as pautas que eu falo, e eu tivesse contato com esse conteúdo desde os 14 anos, cara, provavelmente até a nossa geração, o Y, já teria um maior pensamento. Não teria tanta antifeministinha de 17 anos. Os Red Pill de 15 anos de idade. Não teria tanto Red Pill. Tipo, a nossa galera estaria, sabe? Então, imagina para esse pessoal que já está tendo acesso a esses conteúdos agora, lá na frente. E eu tenho muita, muita fé nas próximas gerações, sabe? Eu tenho muita esperança e uma esperança positiva. Então, quando as pessoas tentam me desdenhar o meu trabalho acerca do meu público, pelo contrário, lá no final, lá na frente, eu vou saber que eu fui uma ótima vanguarda para essas próximas gerações, tanto a geração Z como a geração Alpha. Porque até minha própria sobrinha, ela já se posiciona, eu vejo ela já, sabe, tendo umas falas, cara, se eu tivesse contato com isso, porque eu fui de fato me desconstruir ali com 18 anos, 19, quando entrei para a faculdade de Direito. Eu também fui mais ou menos nessa época. Imagina para essa galera que já tem TikTok aí com 11, 12 anos, 13. Não, eles têm uma... Ao mesmo tempo que eles têm esse privilégio de ter alguém como você, como o Ian, enfim, como a Carol, abordando essas pautas de uma forma bem incisiva, eles também têm uma outra galera que está acabando com todo um trabalho que é o progresso, que é o que a gente espera da humanidade. E eles estão quebrando de uma forma até desleal, porque são assuntos abordados muito violentos e muito
enfim, com todos os problemas envolvidos, misoginia, racismo, xenofobia. Como que você vê o seu trabalho tendo essas pessoas e com as ferramentas que eles têm, que são ferramentas difíceis de lidar, como que é o seu trabalho hoje em relação a desfazer o que eles fazem? Porque essa é a minha visão do seu trabalho. Essa é uma visão que eu tenho. Você produz conteúdo para desfazer o que os outros fazem. Exato. Então, é uma tarefa bastante difícil e às vezes eu me divirto, eu não vou mentir. Porque quando você traz o deboche, um pouco de humor, sabe? A galera fica mais ácida, assim, pra assistir. Então, quando eu começo um vídeo trazendo uma piada, vamos ver o que a fulana de tal trago alguma piadinha ali, que seus grandes argumentos. E aí eu faço todo esse trabalho. Mas, às vezes é muito complicado. Por quê? Porque muitas das vezes é um pessoal que, além da desinformação, eles utilizam muito do ad hominem. Ah, sim. Aí o ad hominem é algo que pega. Porque, assim, se a pessoa quer dar a bica, ela tem que estar preparada pro canhão de volta. E eu não costumo aliviar. Vai falar da aparência? Eu vou devolver falando da aparência. Ah, nossa, Andressa, mas poxa, você é uma pessoa que é exemplo para Caguei. Tem certas pessoas que a minha paciência já se esgotou ao ponto de, tipo, tá fazendo ad hominem, então eu vou fazer ad hominem. Então, chega uma hora que eu vejo um conteúdo, eu começo a rir, eu falo, tá muito fácil, pô. Tá muito fácil pra desmentir isso aqui, eu tirei onda. Antes, mais assim, no início, não, cara. Já tenho que falar. Não é possível, cara. Já tenho que falar. Passava a tarde inteira. Não, cara, como é que pode? Não, às vezes o conteúdo chega a mim 5 minutos antes de gravar o vídeo. Eu olho, eu dou risada, caraca. Não, deixa eu baixar, tá fácil, tá muito fácil. Porque você vai lidando com tanta coisa, vai tendo acesso a tanto conteúdo, tanta informação, que às vezes é mais do mesmo. Eles só estão repetindo falas que a galera já falava ali em 2018, parece papagaio. Então, se eles querem ser papagaio, eu também vou ser papagaio, sabe? Hoje você escolhe quem você vai refutar? Ou quem você vai debater também? Não. Às vezes, depende. Assim, escolhe assim cara, essa pessoa que ela é tão irrelevante que só vai me prejudicar. Só vai... Não Depende vai ser bom muito. pra mim. Depende muito. Por quê? Eu levo muito em consideração o que o público quer. Mas também nem tudo que o público quer. Um exemplo. Eu vi um vídeo de uma menina dizendo os privilégios que nós, mulheres, possuímos em relação aos homens. E a guria mó novinha, cara. O suicídio, guerra, o que mais? Guerra. São sempre os mesmos. Guerra, nós podemos aposentar mais cedo, nós não somos julgadas por deixar de trabalhar. A Lei Maria da Penha é um privilégio, feminicídio é um privilégio, grande privilégio. Eu falei, e lá nos comentários dela, um monte de gente, concordo com você. Era assim, 50% concordo com você, outros 50% era a galera me marcando. E quando eu vou na aba de menções e marcações do meu perfil, eu vi aquilo lá e eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu acho que eu estou sendo cancelada. E aí o pessoal tava me marcando, foi tipo assim, refute essa menina. E aí eu fui lá, vi tanta marcação e vi a asneira que falei, oh Deus. Só que, às vezes, tem algumas situações que a galera se mata de me marcar e eu não posso abordar. Como, por exemplo, uma denúncia. A pessoa grava um vídeo, por exemplo. Minha mãe fez assim, assim, assado comigo. O meu pai fez isso comigo. Preciso de ajuda de pessoas para dar visibilidade para o meu caso. E aí, muitas das vezes, quando eu me deparo com esse tipo de conteúdo, a pessoa, às vezes, não fez um boletim de ocorrência, não recorreu a um conselho tutelar, e não cabe a mim. Não cabe a mim chegar utilizando a minha plataforma com mais de 4 milhões de pessoas expondo isso, sendo que eu posso, por exemplo, estar imputando crime a uma pessoa. Não posso tratar desses assuntos de uma maneira muito desleixada, entendeu? E às vezes o que eu faço? Eu tento procurar essa pessoa no off, eu mando uma pessoa da minha equipe entrar em contato para saber. Você fez uma denúncia ao conselho tutelar? Você fez um boletim de ocorrência? Existe uma medida restritiva? Pode-se falar, tá tendo um processo? Pode-se falar desse assunto? Porque eu não vou chegar dizendo, porque a menina grava um vídeo chorando, dizendo que o pai fez isso e aquilo. E aí eu ponho isso nas minhas redes. É uma menor de idade, entende? E eu, caraca, é muito delicado. Isso eu não posso abordar. Esse é o ponto que você não Esse é o ponto que eu
tomo bastante cuidado. Entendi. Não é que eu não deixo de abordar, é porque eu tomo bastante cuidado e preciso saber a fundo o que está rolando. Depois de saber o que está rolando, o que está pegando, já tem uma autoridade enfiada. Porque é bom os criadores de conteúdo entrar em cena para fazer pressão. Aí é que eu gosto. A pessoa procurou a delegacia, o conselho tutelar, pediu medida restritiva, o agressor ainda tá lá, a pessoa ainda tá sendo perseguida, nada tá sendo feito. Aí que eu já chego logo com os 2 pés na porta. E aí, Ministério Público, não sei o quê, marque o prefeito, não sei o quê, da cidade. Isso quando já tem um processo todo... Tá lá, o processo já existe. Já existe tudo. E eles precisam de uma visibilidade para rodar esse processo. Exatamente. Aí Entendi. eu acho válido demais. Agora, quando não há nada sentido. disso... É complicado. Mas aí, voltando um pouco, que o meu cérebro me deu um insight aqui, voltando um pouco, eu falei que eu estava numa live com um comunista, voltando naquela pauta do elitismo intelectual. Não, porque vocês aí que ficam fazendo videozinho na internet não ajudam em nada. Eita. Não, porque porque eu faço um trabalho de base. Eu falei, fala pra mim, o que é trabalho de base? Exatamente. Explica pra... Não, porque trabalho de base você tem que estar junto a um coletivo. Tem que ir no sindicato, tem que ir no meio da comunidade, panfletar. Cara, é por isso que o MBL é o MBL. É por esse tipo de pensamento. Aí eu... É bizarro isso, pode ser que eu seja cancelada por uma parte da ala da esquerda radical e eu quero que vocês se lasquem pra lá. Entendeu? Porque eu sou um indivíduo pensante e existem algumas condutas de uns indivíduos que eu não concordo. E eu vou explanar aqui. Então, assim, você fica dentro da sua casa, no seu ar-condicionado, no seu quarto branco, né? Só fazendo videozinho para a internet. Quando você não vai até o trabalhador, você não vai panfletar. Peraí. Então, quer dizer que eu preciso panfletar, né? Então, eu tenho que desmatar a árvore e fazer papelzinho para panfletar. Porque você não entende a realidade da periferia. Eu falei assim, você tá tirando isso da onde? Porque até onde eu sei, eu moro na periferia. Mas possuir bom gosto, porque, pronto, teve uma época dentro daquele TikTok que eu era feminista liberal. A Andressa possui capital, ela é milionária. Gente, como assim? Vocês não me consideram tão de esquerda porque eu não tô com o boné do MST, com o quadro do Che Guevara atrás de mim, foi esse martelo tudo vermelho na minha casa. Eu não sou tão de esquerda assim, eu sou liberal. Vocês estão sendo racistas assim, na cara dura e nem estão sabendo disfarçar. Então isso foi uma grande pauta no meu perfil por muito tempo. E isso se deu por uma feminista marxista que começou a me difamar, me chamando de feminista liberal, Libifem, Andressa Libifem. Aí eu, pronto. Andressa Libifem. Andressa Libifem. E aí eu fui bati de frente com esse cara. Eu falei assim, não, meu amigo, presta atenção. O trabalhador ele pode ser alcançado através das redes sociais. Porque o trabalhador que fica 2, 3, 4 horas dentro de um ônibus, indo e voltando do trabalho, ele vai mexer no celular. Ele vai estar mexendo nas redes sociais. Então, se ele se deparar com algum conteúdo que a gente está falando de um assunto pertinente, pode sim que ele tenha acesso. Pô, no mês eu faço 40 milhões de visualizações no TikTok. Por mês. Olha o tanto de gente que pode ser alcançado por um único perfil. Sim. Agora, deixa eu te falar. Você conhece a Caroline Sarday? Sim. Conhece, né? Se a Caroline Sarday, por exemplo, não tivesse um perfil no TikTok, não abordasse os assuntos que ela aborda e ela só ficasse fazendo panfletagem, ela estaria ainda lá em Joinville, panfletando, e eu não teria conhecido. E eu a conheci nas redes sociais, a gente consegue ter uma rede de apoio, a gente consegue expandir. Então eu macetei o Pangaré, porque virou uma briga. Eu falei assim, não, eu acho que isso tá virando uma briga de ego. Isso, assim, eu não quero fazer etarismo aqui, mas ele era uma pessoa mais velha, mais nova? Parecia. Tá. Parecia ser mais velho também. Parecia um pouco ser mais velho. E como eu não vi ele também dizia-se ser um homem negro. Uhum. E eu, tá... Então, você está supondo coisas a respeito da minha pessoa que eu acredito que você está, meu amigo. Então, não desdenhe o trabalho da galera da internet, não, sabe? Porque a gente consegue também alcançar pessoas. Então, a melhor maneira seria, você que tem acesso a coletivos, sindicatos, reporta para a gente da internet, que a gente pode falar sobre esses lugares, essas pessoas, demandar, olha, o coletivo tal está se movimentando para fazer tal coisa. São trabalhos que se complementam, meu amigo, e não trabalhos que demonstram que um possa ser melhor do que o outro.
sabe? Porque eu tenho pontos acerca do teu trabalho, você tem pontos acerca do meu trabalho, mas isso aqui não vai chegar a canto nenhum, sabe? Porque, juro, ele tava indo para um lado de, tipo, como se eu fosse de direita mega. Eu falei, não, amigo, aí você vai ficar falando sozinho aí. O trabalho de base, ele existe um outro trabalho de base agora, que é a internet, e não tem como fugir dele. E, igual você falou, você e a Carol se conectaram e se conheceram e fizeram essa conexão, que com essa conexão vocês conseguem atingir mais pessoas ainda, por conta da internet, não é porque cada uma estava lá panfletando ou fazendo um trabalho específico em algum lugar. Exatamente. Eu entendo a importância, claro, do trabalho de base local, e existe, e é importante, as pessoas precisam desse suporte, mas hoje é a internet que dá a visibilidade desse trabalho. Não é uma matéria do Correio Brasiliense falando sobre, sei lá, um coletivo XY. Isso não vai acontecer. Não espere. Desculpa se você, às vezes, até tá com esse pensamento, não, que eu vou fazer uma matéria no blog do não sei o quê. Não vai. Não vai. Foca na galera. Eles são mais jovens, esse pessoal que tá chegando agora, você, Carol e tudo mais, são mais jovens, às vezes tem até esse distanciamento de, não, eles são muito jovens, eles não sabem o que eles estão dizendo. Sim. Isso deve rolar pra caramba, né? Demais. Mas eu acho que dá o braço a torcer para entender de que vocês é que entendem como as plataformas funcionam hoje e dá o apoio para vocês. E aí esse apoio pode até ser o apoio intelectual, de falar, não, então vem cá, Tereza, vamos conversar para eu te passar também todos esses anos que eu tenho aqui, né, na luta. Que não tem problema nenhum, pelo contrário, a gente sempre está muito aberto, né, para que as pessoas entrem em contato, sugira alguma coisa, o que eu ajude num baixo-assinado, em um coletivo, alguma manifestação. E isso eu fiz muito, muito, muito. Só que na hora do eu sou mais de esquerda do que você, isso me tira do sério. Aí eu perco as estribeiras. Eu falei, então vai se lascar pra lá. Eu não quero assunto com tu não, menino velho. Bom, mas isso é raro, né? A maioria das pessoas que vão te cutucar não são de esquerda, né? É uma galera... É porque assim... galera do mal. É porque assim, as coisas chegam até mim. O povo acha que não, mas sim, as coisas chegam até mim. Numa velocidade, ó, tu faz a tua fofoca de mim pelas costas, já chegou em mim. Então, assim, tem pessoas que falam pelas costas, e aí a galera da direita vem fala na cara, vem e enche o saco. Mas tem muita gente que questiona o que eu faço na internet porque eles pensam que eu deveria abordar esse assunto de um jeito. Eu quero saber que jeito é esse. Porque foi como aconteceu em 2021 comigo, eu sofri um trashing de umas feministas marxistas lá dentro da plataforma. Sério? O lance do trashing é esse aí. O que é o trashing? Eu não posso ver. O trashing é uma maneira de outras feministas ali atacar uma feminista específica, alguém que aborda a pauta, nem se diz feminista, e elas ficam ali meio que perseguindo, meio que tentando moldar, vamos dizer assim, o trash é uma maneira de retaliação, sabe? Para saber, e aí, você é tão feminista assim? Como a gente não pensa que você é? Começa a te colocar em xeque em várias coisas, né? Exatamente. E foi bem na época desse lance da Andressa Libifem. O que o feminismo marxista aborda, Andressa? Que delícia. Porque agora eu estou falando com pessoas que suponho eu possuir conhecimento dessa seara, dessa vertente específica, certo, meninas? E eu dei um banho nas pangarés. Porque elas juravam na cabeça delas que eu sabia de tudo baseado no que eu abordo nas minhas redes sociais. E não é assim que funciona. O que eu falo nas minhas redes sociais, eu estou falando para pessoas, para um público. Se eu sei que o meu público até hoje me pergunta o que é uma mulher cis, será que se eu abordar marxismo, leninismo, se eu trazer palavras mais robustas, falar de um jeito rebuscado, não vai ser de entendimento para essas pessoas. Não é fácil, elas não vão entender. Tem gente que me pergunta até hoje o que é uma mulher cis. Tem gente que ainda me pergunta, eu sou filho de não sei quem, sei o que, eu posso usar trança? Tem uns negócios que eu ainda recebo que eu fico, gente, caracas. Mas com toda a paciência eu vou lá e explico. Então elas, não, porque você como feminista e uma das maiores aqui dentro da plataforma, você deveria abordar o feminismo assim, assim, assim e assado.
Eu falei, não, você não vai falar para uma mulher preta como é que ela vai abordar o teu movimento branco. Tu quer me ensinar a falar do teu movimento, que até a segunda, terceira onda não falava tanto de mim? Não alcançava mulheres como a mim? Me explica esse negócio aí, querida, porque eu tô um pouco confusa. Então, uma branca quer ditar para mim como é que eu vou abordar o movimento? Não. Eu vou abordar o movimento dentro também do meu recorte social. Eu vou falar para mulheres que muitas das vezes não se sentem tão representadas como eu, entende? E aí eu meti o pau, sabe? Eu falei assim, vocês fazendo essas palhaçadas só vai fazer com que eu me distancie. E, de fato, eu me distanciei. Não faço parte de coletivo, não faço parte de muitos grupos. Eu, literalmente, fico ali. Eu tenho um contato com o meu grupo das pleníssimas, um beijo para as meninas pleníssimas, que são mulheres progressistas, militantes, feministas, outras não. E a gente faz a nossa rede de apoio ali. Tá ótimo para mim. Porque eu, de verdade, se eu não concordo com uma coisa, a pessoa ela pode ser progressista, eu vou bater de frente. Certíssimo. Não, é porque ninguém tem que ditar o que eu tenho que fazer no meu perfil. Como eu tenho que abordar determinado assunto. Uma coisa a pessoa fala assim, Andressa, olha, você ao abordar tal assunto trouxe uma informação que não é verídica. Por causa disso, disso e aquilo. Beleza. Não, ok. Show. Aonde é o erro tal? Agora, não, é porque você, quando é um assunto que fala sobre feminismo, você dueta as outras meninas, você não fala. Aí eu falei assim, peraí, se uma pessoa tem propriedade de fala no assunto, ela que tem que falar, eu tenho que ceder o meu espaço para pessoa que possui propriedade. Isso eu já fiz muito com pessoas LGBTs, com pessoas não binárias, com pessoas trans, com mulheres trans. Não, porque você só fica parada, só fazendo dueto. Eu falei assim, se a pessoa ela tem propriedade de fala, por que diabos eu vou falar? Sabe? A sua estratégia é usar a tua própria plataforma para divulgar o trabalho dela. Aliás, divulgar o que ela tem a dizer. Exatamente. Isso. E sempre dando os créditos, o arroba da pessoa. Aí foi que, depois disso, eu comecei a pensar mais e cheguei à conclusão de, tipo, se isso está sendo um problema, então eu vou estudar mais e vou falar dentro daquilo que eu tenho conhecimento. Porque eu não tenho conhecimento, acabou. Se for para eu dar visibilidade sobre uma pauta, eu vou dar da minha maneira. Ninguém tem que ditar o que eu tenho que fazer ou não, como é que eu tenho que abordar as pautas progressistas dentro do meu perfil. Eu vou abordar como eu quiser. Não gostou, sai fora. Assim, não que você fale absurdos pra galera se preocupar nesse nível. Né? Sim. Obviamente não é. Eu acho bizarro, assim, eu tô na internet há muito tempo, muitos anos mesmo. E eu já vi muita coisa acontecendo, já vi muitos caminhos virando na internet para vários pontos. E hoje, para as pautas progressistas, eu vejo que a galera ainda tem isso que você falou, tem o elitismo intelectual e tudo mais, mas além disso, eu, por exemplo, eu não sou um produtor de conteúdo marxista, eu não sou ativista, nem nada do tipo. Me considero marxista e eu faço isso conforme a forma que eu vejo que é correta de levar a palavra com projetos sociais, e eu não divulgo, e essa é a minha forma de lidar com isso. Até porque eu não me sinto, eu até falei isso com a Carol e ela me repreendeu até, porque eu falei que eu não me sinto preparado para falar sobre, ela falou, opa, peraí, não é assim, não tem esse pensamento, porque talvez você esteja desperdiçando algo mais aí também. E é menos uma pessoa também que poderia estar falando. E é menos uma pessoa. Eu entendi que ela falou, tal, até repensei muitas coisas. Mas eu vejo que, às vezes, o pessoal tem um pouco de medo. Isso aconteceu comigo, porque eu tenho amigos que são comunistas grandes e tal. E, vez ou outra, falar alguma coisa no Twitter ali, o pessoal, Mustefaga, mas não é muito bem assim, não. Eu falei, não precisa me corrigir desse jeito, sabe? Tipo, você desfaz, fala de outro jeito diferente. Eu falei, não, eu falei desse jeito porque é assim que eu entendo. Mas obrigado pelo toque, talvez eu repense o que eu falei e tudo mais. Mas não é nada de absurdo. São coisas assim... você errou essa data aqui, tá? Você tava falando de um negócio, você errou a data. Não era 1820, era 1821. Eu falo, meu amigo, você veio no meu tweet, você é meu amigo pessoal, você podia ter falado comigo no WhatsApp. E você veio assim de falar comigo. Eu falei, tem umas coisas nesse sentido.
Mas, assim, então eu entendo o que você passa, mas, claro, o que você passa é a níveis muito maiores, né? É, realmente. Então, tem muitas pessoas que às vezes nem se aproximam de mim por elas acharem que eu não sou tão inteligente como eles acham que são, né? Então, tem esse lance de vestir a camisa. Eles acham que eu não visto tanta camisa. E eu, então tá. Uhum. Então tá bom. Então tá. Vou ficar bem linda aqui no meu quarto. Não, é porque literalmente a galera via eu ali num quarto branco, com roupas brancas claras, falando num tom de voz mais, sabe? Ah, ela quer ser a próxima Gabriela Prioli preta? Putz, que maldade, que isso. Pois é. Aí eu, sabe, essas coisas, entendeu? Enfim. É. Por que você começou a produzir conteúdo? Aí eu comecei a produzir Se você quiser beber água. Cara, eu comecei a produzir conteúdo de uma maneira muito louca. 2016 eu fui mandada embora de um emprego por justa causa. De uma maneira muito bizarra. Porrada? Deu porrada em alguém? Não dei porrada não, cara. Seria Tipo, legal a empresa, você tem, por exemplo, você tem a tolerância de 15 minutos para chegar atrasado, né? E eu morava muito, muito longe. Aí eu chegava 5 minutos atrasado, eu tomava advertência. Ah. Eu já tomei advertência por fofocar. Eu falei assim, eu me recuso a assinar isso aqui. Vai se lascar. Não. Aí as duas testemunhas assinam e isso fica no histórico, né? Então, aí quando pensa que não, advertência por chegar 5 minutos atrasada, advertência por ter uma manchinha no uniforme. Eu sentia que a empresa ficava me sabotando para me mandar embora sem eu ter direitos. Tá. E aí chegou um belo dia que a líder do RH espera eu ter passar o dia inteiro de estresse trabalhando, às 10 da noite me chamar para me demitir, por justa causa, na frente de uma loja de tênis, com todos os funcionários assistindo ela me humilhando. Aí eu, que legal. Aí fui mandada embora, isso foi um problema para mim, e me vi desempregada. Na época, em 2016, eu estava naquele lance de transição capilar, aceitação dos cachos, empoderamento negro, sabe? Autoaceitação. E eu compartilhava muito disso no meu perfil do Facebook. E também tinha um grupo daqui de Brasília, que é Crespas e Cacheadas de Brasília. E o grupo continha 18 mil pessoas. Aí eu, do nada, falei, gente, que tal a gente fazer um encontrinho no Parque da Cidade? Sobre caixa, sobre tudo isso. Essa era a intenção. E o post pegou 2.000 curtidas, porque o pessoal, vamos. Aí eu, tá, lancei a ideia, agora eu preciso de gente para me ajudar. Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Cara, não tô de sacanagem. E veio gente de escola de samba de Brasília. Caralho. Veio presidente, porque o primeiro evento aconteceu lá na Aruc. E aí veio a galera da Aruc, depois veio pessoas de som, palco, e eu comecei a botar o evento lá, dei o nome pro evento, Brasília Curly Hair, e depois quando vi já tinha logo, depois quando vi tinha camiseta, depois quando eu vi a Garnier estava entrando em contato comigo para patrocinar o evento. A gente estava fazendo um mapeamento e a gente está incentivando eventos sobre caixa. Ou seja, a Garnier falou assim, vamos patrocinar o seu evento. A Garnier levou um stand, deu kit de shampoo, condicionador, creme para todo mundo, distribuiu assim. Aí também a maior rede de cabelos crespos e afros daqui de Brasília também foi patrocinadora, que foi a Cachos Brasil. Eu cheguei nessa galera toda, eu administrando tudo isso. Aí eu falei assim, cara, então a gente pode colocar expositores, porque vai ajudar. Aí eu comecei a vender pedaços de estandes dentro do evento pra galera vender o que quiser lá. Brinco, turbante, tinha salão de beleza, tinha meninos de barbearia para cabelo. Quando penso que não, que eu chego no evento, uma multidão de gente, eu lidando com tudo aquilo, sozinha. Eu tinha um produtor também, que eu acabei conhecendo um produtor musical, e ele me deu um suporte. E aí o trem ficou muito maior do que eu. Que as pessoas nem sabiam quem estava por trás disso. E só lá no evento as pessoas viram a minha cara. Sério que você está por trás de tudo isso? Você não tem canal no YouTube? Você não tem Instagram? Eu não tinha nem Instagram. A Garnier, como é que nós te marca no Instagram? O que é isso? Eu, nem tinha Instagram. Caraca, você
Podia ter dado uma merda gigantesca. Cara, e era um lance de emitir nota fiscal. E lidar com ECAD, autorização dos bombeiros, da administração do cruzeiro, de uma porrada de coisa. Mas aí tinha um monte de banda se apresentando lá. O Anderson Oléria, que era o irmão da Ellen Oléria, uma galera fazendo show lá no evento, bombando. Tinha tudo, tinha área de alimentação. Eu fiz tudo, a área de alimentação, tinha a parte dos estandes. Teve desfile, teve tanta coisa. Você tinha alguma experiência com o evento? Não, nunca tinha produzido um evento em toda a minha vida. Caraca, loucura. Cara, total. e assim, era tanto documento, tanta coisa, tanto contrato com palco, som, iluminação. Então, primeiro, o que eu fiz? Eu captei verba dos expositores, eu cobrei uma franquia de espaço dos expositores, então eu captei uma verba para pagar iluminação, palco, mesa de som. E aí, depois, com o dinheiro da Garnier, brigadista, banheiros químicos e cachê para os músicos também e um possível BO com o ECAD. Eu botei assim, possível BO com o ECAD. Sim. Aí foi o ECAD. E deu BO? Deu, porque chegou uma hora do evento, porque o evento era até às 8 da noite. 9 horas, o irmão da Ellen Oléria estava ainda lá. Aí ele tinha umas 200 pessoas ainda. E com entrada gratuita. O evento com entrada gratuita. Mas era no Parque da Cidade? Não, era a primeira edição foi na Aruc. Na Aruc, tá. Aí tinha segurança. Então era espaço fechado. Era um espaço fechado. Mas assim, era uma vila gigantesca e toda hora meu Deus. E tinha toda a programação, porque no Facebook eu fui colocando a programação de tudo, do desfile, das apresentações, tudo nos horários, o que era permitido, não era permitido entrar com comida, a não ser em casos específicos, né? E aí isso era passado para mim, eu autorizava, pessoas diabéticas, enfim. E uma multidão entrando, e aí foi fazendo revista, e foi entrando naquele lugar lotado. E eu não imaginava essa dimensão. Aí o evento acabou. Aí quando o evento acabou, veio o produtor que eu conheci. E a gente tem que se preparar para a segunda edição. E o Deus me livre! Deus me livre! O Deus me livre, tivemos a segunda edição em 2017, lá na Funarte. No espaço do lado de fora, na Funarte. Que aí realmente era ao ar livre, esplanada e muita coisa. E trouxemos ex-BBB, trouxemos... blogueira, o salão continuou com a parceria com patrocínio e juntamos também com o povo do Buraco do Jazz e foi uma presepada. Caraca! E aí foi que depois disso eu falei, eu não quero mais mexer com isso não. Eu acho que eu vou fazer o negócio das redes sociais. Então eu falei, cara, eu vou captar toda essa expertise e vou jogar pra mim, pras minhas redes sociais. E foi quando eu criei o canal no YouTube, finalmente criei o tal do Instagram, né? E fui fazendo os meus conteúdos de cachos, beleza, resenha de produtos, de maquiagem. Até então era nisso, porque estava muito estourado esse nicho. Sim. E as pessoas gostavam do jeito que eu abordava, né? Como eu fazia as resenhas. Tipo, um cabelo desse aqui. A marca lança... a Pantene lançou um produto. O pote, gente, desse tamaninho aqui o pote... de 250 ml para finalizar um cabelo desse tamanho. Que é isso? Que palhaçada é essa, dona Pantene? Vocês estão achando que eu sou idiota? Já criou a persona R$20 um potinho desse, ó. Isso aqui dá pra minha franja. E aí a galera ria muito. E fui crescendo até eu participar do reality. Caralho. Mas assim, quando que foi essa virada de chave, então, do conteúdo? Porque... O que eu conheço de você hoje é um conteúdo diferente do que você começou. Sim. Quando que você percebeu que você precisava, ou não precisava, ou não... Aconteceu uma coisa tão absurda que eu preciso falar sobre isso. Como é que foi? Foi assim. Eu fui muito cancelada depois que eu participei do reality show que se chama Corrida das Blogueiras, segunda temporada. Então, foi a primeira vez que eu tive, de fato, nas redes sociais, contato com um público grande. E eu fiz uma presepada. Presepada mesmo. Eu fui a Carol Conká dentro desse reality. Eu fui o capeta. Fui o cão.
Quem assistiu a Andressa ali em 2019 no Corrida das Blogueiras e vê eu hoje, o pessoal não é a mesma pessoa. Porque eu fui muito delulu, eu fui muito idiota. E cara, eu participei de um reality show dentro de um canal que tinha 2 milhões de inscritos na época. E não se falava em outra coisa nesse diacho desse reality, senão de mim. O primeiro episódio, cara, é bizarro, assim, do tanto de hate. O Twitter veio pra cima de mim. A minha página do Instagram teve, em uma semana, 1 milhão de visitas. E eu tinha 28 mil seguidores. Cresceu muito pouco, porque a galera foi lá pra me detonar, pra me amassar. Mas isso era uma estratégia sua? Então... Tipo, porra, já vi isso acontecendo no BBB, deixa eu descer lenha aqui também. Então, assim, na época, eu meio que me arrependi. Porque, assim, foi muito hate. Entendi. Foi muito, muito hate. Não cresci os números das minhas plataformas. Muita gente falava de mim, muito mesmo, me xingava, coisas terríveis. Eu fazendo deboche. Mas cara, eu acho que isso não foi interessante, não. E aí eu vivi ouvindo das pessoas. Você vai flopar, ninguém vai mais ouvir falar de você. Você foi ridícula nesse reality, tomara que ninguém nunca mais olhe pra sua cara. E o reality eu participei em outubro de 2019, né? E beleza. Continuei, né? Fazendo meus conteúdos na internet de maquiagem, cabelo, ali, no canal. Eu vou ser somente essa flopada que todo mundo fala. É isso, não adianta. Aí, instalei o TikTok. Minha For You, só aquelas dancinhas, Mário Júnior, Roy Letícia. Ai, meu Deus do céu. Aí, um dia, um capeta de um pastor, essas feminis, vive falando coisa na internet, porque as mulheres já conquistaram tudo que elas puderam conquistar. As mulheres não têm que reivindicar nada. Eu falei, que conversa fiada é essa aqui? Porque desde que o Bolsonaro entrou, por mais que eu falava desses assuntos de caixa e cabelo, eu me posicionava muito no Instagram. Muito, muito mesmo, cara. Já me posicionei. Mas a galera não me dava muito espaço. A galera nem viu, acredito. Eu xingava horrores nos stories. E beleza. Quando eu fui pro TikTok, que eu peguei esse pastor e dei uma moída nele, e o vídeo pegou o quê? 100 mil visualizações. Assim, 100 mil. Esse pastor ficou virado no cão, porque eu tinha recém-criado a conta do TikTok. Eu tinha o quê? 3 mil seguidores. Quem é essa, né? Quem é essa daí? Aí o pastor tinha 11 mil. Aí ele pegou e falou bem assim, é uma feministinha aqui batendo de frente, gente. Quer surfar no meu hype, até porque eu tenho 11 mil seguidores. Uau. Beleza, não, tá tudo certo. Não, deixei esse verme pra lá. Eu falei, ele vai tomar uma bica de volta. Eu trabalhei por 15 dias produzindo conteúdo no TikTok, mesmo. Eu falei, cara, se eu tenho esse lance de falar mesmo na cara e abordar esses assuntos mais delicados, e eu abordo e eu tô vendo que a galera tá gostando, eu vou continuar. 15 dias. Aí eu falei, agora vamos pegar aquele pastor. Aí eu tinha chegado a 13 mil seguidores. Eu superei ele. Aí eu botei o trecho dele. Até porque eu tenho 11 mil seguidores e ela só quer surfar no meu hype. Que tem um lance da costura, gente. Costura dueto dentro do TikTok. Aí eu fiz a costura. Tá bom. Então, pastor Fernando, é o seguinte. Primeiro que eu refutei ele no assunto sobre feminismo, mulheres e tal. Eu falei assim, você não sabe com o que você está falando, eu vou me apresentar. Eu sou Andressa, sou criadora de conteúdo não sei quantos anos, participei de um reality aqui, ó, 1 milhão de visualizações, é o primeiro episódio desse reality que eu participei, embora fui cancelada, dei visibilidade para essa galera, e é sobre isso, todo mundo conhece a minha cara. No Instagram eu tenho 28 mil, e no meu canal no YouTube eu tenho 4 mil inscritos. E eu acabei de ultrapassar você. Aí o vídeo pegou 1 milhão de visualizações. O cara não pegou nem um pouco de pilha depois, né? Esse pastor foi um inferno da minha vida. Ele começou a me perseguir. Por quê? O vídeo pegou 1 milhão de visualizações e de 13 mil seguidores que eu tava no dia, eu saltei pra 30 mil. No dia seguinte. Cara, o que esse cara se arrependeu? Puta merda. Então, o cara ficou possesso. E ele continuou me perseguindo. Eu fazia os meus conteúdos, ele ficava... Essa feministinha militante da internet, ele me chamava assim...
Essa feministinha militante de internet, olha lá ele, gente, de novo, olha aí. Tomou uma bica e não aguentou. E eu batia mesmo de frente. E aí começou a surgir os outros chorumes. Que era a galera que concordava com ele. Então, vamos defender nosso amigo. Aí foi aparecendo um antifeminista do buraco, assim, pá. E aí foi surgindo gente. E eu fui batendo de frente um por um. Eu, de fato, comecei a engajar nos conteúdos no TikTok em setembro de 2020. Em dezembro, eu já estava com 300 mil seguidores. Caraca, isso cresceu rápido demais. Muito rápido. E em abril de 2021, eu já estava batendo 1 milhão. Caralho. Foi isso, foi assim, muito pá! E todo dia eu na foio dos outros, todo dia na foio dos outros. E a galera, não, essa menina, ela é muito doida. Ela bate mesmo de frente, ela fala o que a galera não tem coragem de falar. E era muito novo, assim, esse lance de TikTok, de refutação, de política. Era muito só dancinha. Era só dancinha. Então, vamos dizer que a gente começou ali bem do iniciozinho. Era muito engraçado no início. E dava um trem assim. O pessoal, Andressa, o pastorzinho lá, ó, fez outro vídeo de você. Ia lá, não vou ler. Chegou no ponto que ele ficou no esquecimento. Por isso que tem muita gente que bate de frente com algumas pessoas progressistas de tipo, por que vocês dão visibilidade para esse povo? Eu sou 100% contra isso aí, porque eu vou te contar uma história rápida. Pode contar. É minha história. Eu comecei a produzir conteúdo na internet em 2010, com o Monark. E eu era dessa galera, né? Eu tive um canal muito grande, eu fui um dos primeiros do YouTube a conseguir 100 mil inscritos e tal. E eu vi o crescimento de toda essa galera. E eu vi tudo o que aconteceu, e eu vi como que as plataformas dão destaque a pessoas, enfim. Não estou falando do que ele virou hoje, mas eu vi essa transição dessa pessoa. E vendo essa transição, eu vi dele saindo de uma pessoa super bem-sucedida lá no começo do YouTube pra deu tudo errado, virou outra pessoa muito bem-sucedida novamente e tá aí o que ele virou, essa merda aí. Já falei com ele, enfim. Então, assim, essa galera, eles têm um nível de visibilidade muito maior do que todo mundo imagina. O que eles alcançam é muito maior. E eles alcançam pontos que a gente não está. E porque a gente não quer estar. Eu não quero estar em um chan da vida. Nesses chans cheio de gente complicada. Eu não quero estar nesses grupos de Discord com o pessoal totalmente, né, errado e criminoso até, igual a gente viu recentemente. Então, não é que a gente está dando palco para essa galera. O palco eles já têm. Agora, eles têm, além do palco, eles têm um submundo, que esse submundo precisa ser atingido também. A gente precisa falar com essa galera. Eu até falei pra Carol que eu sou muito positivo. Eu acredito na vida. Eu acredito no bem das pessoas. E, claro, eu sei que eu não deveria ser tanto assim, mas eu sou. E eu falo, pessoal, a gente tem que trazer esses caras, tipo Red Pill. A gente tem que trazer eles pra gente. A gente tem que trazer esses caras pra perto, tem que trocar uma ideia. Eu não posso chegar pra um Red Pill e blá, 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 detonar ele, principalmente pessoalmente, assim, na minha visão. Só fazer isso sem chegar e falar, amigão, agora vem aqui, deixa eu bater um papo com você um pouco diferente. Não vamos brigar, vamos conversar diferente sobre. E eu vi que tem muita gente que faz isso. Você faz isso, a Carol, a Bruna Volpe, elas foram no Vilela falar com os caras, lá com os Red Pill, deu um maior BO pra elas, assim, tipo, porra, sofreram o diabo por conta daquilo. E eu falo, gente, mas essa é a oportunidade para que aquela pessoa, aquela menina, aquele menino que está completamente em volta e envolvido com aquela atividade, com aquela pauta problemática, de dar um estalinho nele às vezes. E esse estalinho fazer com que ele saia desse mundo. Então, eu sou contra você ser rechaçado por você entrar numa live para falar com um Red Pill, para falar com não sei o quê. Tem pessoas que eu não gostaria de conversar. E eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu não gostaria de sentar na frente do Nicolas e falar com ele. Eu teria muitos problemas de isso acontecer. Mas, tendo essas pessoas que são as pessoas que eu não gostaria, todo o restante, eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar.
talvez seja uma visão muito positiva. Talvez sim, mas... Não, é porque assim, tem muita gente que fala, porque você acaba dando visibilidade para essa pessoa. Tá, mas espera aí. Se eu tô vendo que a plataforma inteira tá falando, por exemplo, da Ingrid, né? Ora, acho que muita gente não concorda com isso. E aí, querendo ou não, a gente mostra para algumas pessoas que nunca conheceram a Ingrid, para que elas realmente não façam parte do público delas, sabe? Então, essa galera que fala, para de ficar costurando, para de dar palco, para de botar a cara dessa pessoa. Não, eu quero botar a cara dessa pessoa. Primeiro, para mostrar para as outras pessoas a vergonha que ela está passando. Porque se tá na internet é porque quer visibilidade. Eu acho isso muito importante. De botar a pessoa realmente como o palhaço. Você quer um exemplo do que não ser? Tá aqui. Você não quer visibilidade? Não tá gravando. Uai, vamos lá. No final das contas, né? Algumas pessoas têm algum outro tipo de intenção, mas você grava um conteúdo pra internet, você quer que esse conteúdo tenha visibilidade. Você quer que esse conteúdo viralize. Você fica até assim empolgado, você fala, caraca, vou fazer mais conteúdo, isso te engaja, entendeu? Não é isso que eles querem. Não quer a atenção? Eu dou a atenção, entendeu? E o pessoal fica às vezes em cima de mim, porque você fica dando visibilidade, você tem que parar de falar de fulano de tal. Querido, essa pessoa ela já ia crescer de toda maneira. Ela ia chegar a um grupo específico de pessoas. Vocês esquecem que nesse Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, misericórdia. E que em algumas regiões, cada indivíduo possui 2, 3 celulares. Entendeu? Então, assim, eu vou botar a cara desse povo, porque eu quero que ele seja um exemplo do que não ser. Entende? Eu não concordo. Então, fique discordando aí na sua casa. Aliás, uma coisa até que eu perguntei pra Roxy, porque quando eu conheci a Roxy, meio que eu tava conhecendo o TikTok, né? Porque antigamente eu tinha essa ideia que o TikTok era um lugar que talvez, não sei, eu nunca via o conteúdo que eu queria ver e tal. E aí eu pesquisando sobre filosofia, não sei o que, comecei a achar um monte de perfil e tal. Aí eu falei, nossa, o TikTok tem muita briga, né? A galera briga demais, né? Ela falou, vixe, briga é pouco, tipo, tem processo, rolam umas paradas além. E aí você já chegou nessa parte, né, de processos e tal. Sim. E assim, em 2021, eu ainda não tinha todo um funcionamento como eu tenho hoje. Como eu estava sendo muito bombardeada por Andressa Libifen. Porque uma coisa é você ser atacado por gente da direita, outra coisa é você ser atacada por aqueles que você considera o seu, sabe? Entendeu? Então isso me afetou pra caramba. Aí era uma galera da esquerda me atacando, a galera da direita, muitos problemas na minha cabeça, e eu não tava com a minha saúde mental muito, sabe? Não tava bem. E aí teve um criador de conteúdo que costurou o meu vídeo e eu dei uma resposta chamando ele para um debate. Então amanhã, tal horário, você vai fazer um debate. Chegou no dia, no horário, ele queria que eu fosse no perfil dele, entrar como convidada, para fazer o quê? Subir outras pessoas, porque eu tinha plena certeza que aquele criador de conteúdo não tinha êxito para abordar o assunto, que era Zumbi dos Palmares, na época. E aí eu entrei em live, eu falei assim, eu te chamei para debater. É você que tem que vir no meu perfil, não eu ir até aí. E ficou nessa. Eu em live, ele lá em live. Eu não vou pra live dela. Eu falei assim, eu não vou pra canto nenhum, eu vou ficar aqui. Ele foi subindo pessoas na live dele. Aí teve uma doida que começou a gritar horrores. Ela se acha pra caralho, quem ela pensa que é? Quando você fala subir, a galera que entra na live de repente? Não, a galera que ele subiu como convidado. Como convidado. Tá lá certo. no perfil dele. Entendi. Isso já estava sendo monitorado. Entendi. Porque ele estava falando de mim. Aí subiu uma doida, falou um monte de asneira sobre minha pessoa. E ele subiu mais outras pessoas. E aí foi que ele subiu um criador de conteúdo lá. E aí começou a difamação, começou a humilhação, começou a rechaçação. Me chamaram de noiva cadáver, falaram horrores. Eu tinha recém recebido um diagnóstico também, que eu tinha passado por uma tomografia e ainda enfrento essa doença. Eu não vou falar muito desse assunto, mas enfim. Ainda estou enfrentando essa enfermidade. E o que acontece? Porque se eu falar, vão utilizar isso contra mim. Sim. Eu tinha feito um vídeo abordando bem de longe e utilizaram isso. Aí, por isso que você tá podre por dentro.
Porque você tá em decomposição por dentro, sua cabeça tá podre. Assim, começaram a falar coisa de mim e eu estava em live, acompanhando esse desastre, falando de mim, eu desabei, eu fiquei péssima. E foi muito brutal o que fizeram comigo. E aí, os meus seguidores ficaram assim, vocês estão passando muito dos limites. E a galera, de fato, não aceitou aquilo que estava acontecendo, entendeu? E eu acredito que a galera começou a reportar. E eu estava tão desnorteada que eu falei assim, eu nunca precisei fazer isso dentro das plataformas, mas é a primeira vez. Reportem isso que está acontecendo comigo. Reportem. Reportar é você denunciar um conteúdo ou uma live que está promovendo assédio, bullying, discurso de ódio. Foi isso que eu pedi para as pessoas reportarem. E aí, consequentemente, o perfil desse criador de conteúdo foi banido da plataforma. E foi todo um estardalhaço. Aí ele começou toda uma comoção com o povo da direita, queria se transformar no Mati. Entendi. Ai, que ela, de forma arbitrária, derrubou a minha conta. Agora ele virou a vítima, porque eu não vi quando fulano de tal estava falando isso e aquilo da Andressa. E meti o processo nele, no outro cara, e também num bonitão das tapiocas, que ao defender o moleque que fez a live, também me difamou. Os 3 estão sendo processados por mim. Aí agora, foi quando eu lindamente estava em casa, chegou um oficial de justiça lá. Nicolas Ferreira me processando. Não, peraí, gente. O que foi dessa vez? Por conta do vídeo da peruca? Que você não foi escrachou pra caralho? Nem foi aquele vídeo da peruca, porque ele já era deputado federal. Quando eu falei do Nicolas, ele era vereador de BH. Do processo. O processo ele era vereador ainda. Ele era vereador ainda. Aí por quê? Porque ele tinha participado de uma live com a criadora de conteúdo da Michelle, do perfil As Travas da Vida. E ela amassou o Nicolas, aquela deputada Ana Campagnolo, uma live de 17 mil pessoas. Nossa. De direita. Ela sozinha amassou 6 pessoas. Nossa, coragem. Falando sobre ideologia de gênero, que ela possui muita propriedade. Eu já conheci o Nicolas Ferreira, ele já fazia as gracinhas dele como vereador, esses conteúdos que ele faz, já fazia como vereador, já tinha conhecimento da figura dele. Só que depois dessa live eu tomei um asco tão grande. E aí os caras foram transfóbicos. Tanto que o Nicolas Ferreira está respondendo um processo por transfobia e a deputada também. E os outros influenciadores também. Acho que até da deputada Duda ele tá recebendo também um processo. Ganhou. Já? A Duda ganhou. Massa. E aí, o que acontece? Eu fui para as redes sociais e ajudei a levantar a hashtag Respeito por Michelle lá no Twitter, para expor o Nicolas e tal. E aí, fui vendo os conteúdos mesmo do Nicolas. Aí, vi o conteúdo dele sendo meio intolerante religioso e fui batendo de frente, ele falando da Umbanda. Batendo de frente. Aí, teve uma vez que eu tava debatendo com uma menina, aí eu falei assim, quem são suas referências? Ela, Nicolas. Eu, Nicolas! Mona! Ele me processou porque eu gravei um vídeo chamando de Panguinha das Babilônias, vereador Mequetrefe e de idiota. Caralho. Que problemão, hein? Eu falei, gente, olha, eu não merda. vejo outra maneira senão uma tentativa de me calar, de me pôr medo. Que as pessoas ouvem a palavra processo, elas ficam... minha vida... Cara, processar, todo mundo pode processar. Se tiver legitimidade de causa... O lance é você ter como provar exatamente. E ganhar o negócio. Vai lá, processa. Agora, ganhar é uma coisa. Então, assim, veio esse processo. Eu falei, caraca, velho, vamos enfrentar. Nunca vi a cara dele, não teve audiência nem nada. Graças a Deus, só saiu a sentença. Não teve audiência? Não teve audiência. Nem precisou. Então não tinha, tipo, não tinha nada conclusivo. Então. Ele mandou a palhaçada, entrou com o processo, eu vim com a contestação, o juiz olhou aquilo. Não, tá de sacanagem. Eu tenho certeza que o juiz pensa, um moleque catarrento desse querendo encher o saco. Eu vou indeferir esse pedido. E é muito louco, porque aconteceu uma coincidência muito bizarra. Eu fui pro Rock in Rio, em setembro do ano passado. Aí eu voltei do Rock in Rio de ônibus. Passando por BH, era umas 9h30.
meu advogado mandou uma mensagem de que o processo se encontrava transitado e julgado, que ele não recorreu e ganhamos, né? E eu fui ver a mensagem só 11 da noite, que já tinha passado. E aí eu falei até na época pro meu ex, agora ganhamos mesmo de fato, porque veio a notícia, Andressa, você ganhou, só que eu fico quieta, não comemoro, eu espero a pessoa recorrer. A pessoa pode recorrer? Vai recorrer? Beleza, não tem o que comemorar. Eu comemoro no transitado e julgado. Aí, menino, quando veio o transitado e julgado, veio só o Xandão. Pá! E falo disso até hoje. Toda oportunidade que eu tenho para dizer que o Nicolas Ferreira perdeu um processo para mim, eu vou falar, gente. Vocês ouviram? Eu tenho que repetir? Pois bem. Então é isso. Aí, quando pensa que não, 4 meses depois me chega o processo do Sérgio Camargo. Puta que pariu. E qual foi a do Sérgio Camargo? Você chamou ele de idiota também? Não, nele eu chamei ele de panga. Tá. O que é um panga? O panga é de Pangaré? De Pangaré. Ah, tá. Porque o TikTok eu acho que começou a ver eu muito falando pangaré, esse pangaré, porque eu não vou xingar a pessoa lá, né? Então eu comecei a usar palavras alternativas. Certo. Tipo pangaré, mocoronga, panguinha das Babilônias, entendeu? Então, eu chamei ele de panga, que estava a mamar das tetas do sistema, e uma outra coisa que... Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo de que isso me dê um problema, mas eu não estou falando com... até porque o processo é público, né? As pessoas podem ter acesso. Não sei, se você não... Eu não quero que você se comprometa aqui, nem se encrenque aqui por isso. Pois é. Deixa quieto. Eu chamei ele de Capitão do Mato e Chaveirinho de Branco. Certo, imaginei que fosse algo do tipo. Aí o que acontece? A juíza falou bem assim, eu não vejo dolo. E ora, se você se disponibiliza a ter uma vida pública, o ônus das críticas, né, é esse. Não vejo dolo nessa fala da Andressa justamente porque ela não está falando da figura, da pessoa. Uhum. Ela está falando do que esta pessoa está desenvolvendo num cargo público. Nossa, a sentença da juíza é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus. E aí, eu tô saindo de uma cirurgia... Quando meu advogado, vencemos mais uma. Aí eu falei, tá, vamos esperar. Aí quando foi um dia à noite, ele, ganhamos mesmo sentenças, transitada e julgada. Aí mais uma vez eu estourando champanhe e indo nas... Mais um processo ganhado por Dona Kerry. É isso. 2 processos em 2 caras grandes pra direita, né? Exato. Doideira. E aí perdeu. Também. Quem vai ser a terceira pessoa que vai compor o rol dos perdedores? Eu tô me perguntando aqui. Olha, mas, enfim. Depois do processo do Thiago Santinelli com o... Porra, qual é o nome Metaforando. do Metaforando, acho que a galera vai repensar umas 10 vezes antes de processar, porque aquilo... A situação que se criou em cima do cara, o cara flopou eternamente, eu acho. Desculpa, eu não quero ser processado, sei lá se isso dá processo, mas parece que o cara... mingou. Ele mingou porque... Ficou desse tamaninho. Quis fazer, assim, quis cercear de uma forma muito agressiva ali num processo e cara, ele tomou um baile inacreditável. E eu acho que a galera deu uma repensada, assim, opa, peraí. Não, mas é porque a galera entende que uma sentença positiva ao Vitor abre um precedente. Abre uma jurisprudência, tipo, mano, conteúdo de react... Sabe? Quando você está fazendo conteúdo de react, a pessoa pode te processar e vai vir uma demanda gigantesca de processos por você fazer um simples react. Entendeu? Aí é a questão dos precedentes que isso pode abrir. Aí o YouTube Brasil acaba. Com certeza. Os canais de opinião acabam, entendeu? Eu não lembro onde que eu vi isso, mas alguém falou que o lance do processo, ele é muito mais para fazer a pessoa perder tempo do que realmente perder um processo. Porque... eu te processei na vara de, sei lá, de Itapipoquinha. Você vai ter que ir lá em Itapipoquinha responder. Faz você perder um tempo, ter que pegar um avião para ir e tudo mais. E eu vi em algum lugar alguém falando que isso é uma tática muito usada da direita, inclusive, para fazer a galera frear um pouco. Não perde, mas freia. Não perde, mas freia, mas ninguém me freia. Boa, porque, por exemplo, quando você está sendo processado, você está tomando processo por um fato que ocorreu. O juiz ou a juíza, ela vai sentenciar sobre o fato.
Se você está sendo processado por um fato, você vai deixar de falar nas suas redes sociais, você vai deixar de gravar os seus vídeos, vai ficar pisando em ovos? Claro que não, porque o que está sendo julgado é o fato ali, entendeu? Então, o juiz vai ouvir a parte que entra com o processo, a parte demandada, a parte requerida, e ela vai falar, cara, o que é justo aqui nessa situação específica, entende? E eu acho engraçado que sempre quem me processou, né, os dois que me processaram, foram pessoas que sempre levantaram, né, a bandeira da liberdade de expressão. Quer dizer que a minha liberdade de expressão, quando ela faz a água bater na tua bundinha e não pode? Entendeu? Então, assim, a pessoa ela pode me processar. Se ela tem intenção de fazer eu ter medo, de eu não falar, não gravar mais vídeos, né? Ela está completamente enganada. E assim, é muito bizarro. Eu fico até surpresa em saber que chega o processo até mim. Pô, eu fiquei 5 anos sentada numa cadeira de direito, cara. Não sou advogada, mas eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde a lei me respalda e eu sei até onde a lei me pune. E os meus conteúdos são revezados. Então, embora que eu faça uma piada, embora eu faça uma graça, eu sei muito bem que aquilo, na visão de um jurista, é irrelevante. Entendeu? Sim. Porque se eu faço um determinado conteúdo e esse conteúdo gera um dano material, moral nessa pessoa, como muita gente faz comigo o tempo todo, é uma coisa. Agora você vai processar porque você ficou chateado por ter ouvido a verdade? Velho. É assim. Às vezes é só pra fazer você perder um tempinho, né? Não, eu pago meu advogado com todo o carinho e amor do pagar mundo. Um advogado, tem que pagar qualquer outra coisa pra viajar, sei lá. Não, e o pior, eles processam sempre no JEC, né? Que isso? Não o Juizado Especial Civil. Porque, por exemplo, nós temos a justiça comum, vara civil, vara criminal, que geralmente os processos são mais lentos, aí tem a questão das custas processuais, e aí o valor de indenização ele pode ser infinito. Só que no juizado especial civil existe uma cota de indenização, existe um teto que não passa. E aí, nessas demandas, geralmente, a parte autora não arca com as custas processuais. Olha que coisa, né, gente? Não, ficou usando o nosso ordenamento jurídico para fazer graça. Entendeu? Então, a partir do momento que o JEC começar a cobrar custas processuais, eu duvido se alguém vai ficar, sabe, fazendo graça. Então, é isso. Então, por exemplo, se a parte autora perde, não paga nada. Entendi. Entendeu? Não paga com custos processuais. Eu acredito que nem os honorários advocatícios da parte ré se paga. Depois eu vou confirmar isso, porque me fugiu essa informação. Então, tá vendo como eles são desgracentos, ruim na vida? Bom, vamos caminhar pro final de uma forma mais pra cima? Vamos! Porque já deu dessa galera. Por favor. Deixa eles lá. Você morou na França? Sim. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência boa? Não sei. Mais ou menos. Se não quiser falar sobre isso. Não, eu fui atrás de macho, né? Eu não fui lá para formação acadêmica, um intercâmbio. Não, fui atrás de piroca mesmo. Entendi. Não tenho problema nenhum de falar isso, nem é vergonha. Não é que eu fui atrás, é porque... É que, literalmente, eu conheci a pessoa, ficamos muitos meses conversando. Falei, ué, por que não ir lá? É bom que eu faça uma viagem, dou umas sentadas boas, entendeu? Pronto, tá respondido. E é isso. Aí saí de lá, ó, falando francês fluente. Caralho. Né? Conhecendo muito da cultura. Você ficou quanto tempo? 2 anos. É bizarro. É uma vida, uma pequena vida. Meu bem, bem bizarro. E, assim, claro que eu tive algumas dificuldades lá, né? Eu muito nova e inexperiente. Mas tem uma coisa que a Andressa de hoje não faria, era ir atrás. Não, assim... Se surgir agora em qualquer outro país, pô, deixa quieto, né? Não, eu tô muito bem aqui, eu tô muito bem aqui, eu acho que eu tô bem tranquila, né? Nem sempre precisa-se de macho, né? Existem outros mecanismos. Depois que eu descobri a siririca, meu amigo, não tem macho de França, de Europa, de canto nenhum que me faça sair do meu conforto. E o sugador, moleque? Meu Deus. Então, é isso. Então, se a Andressa daquele tempo tivesse essas informações, tu acha que ela teria se sujeitado? Não é nesse sujeitado, é te perdido esse tempo.
porque de verdade foi uma perda de tempo, assim, vamos dizer. Não foi, tipo, nenhuma experiência de, vivi isso aí. Eu vivi muita coisa boa, saí com uma bagagem cultural muito legal, mas ok, né? A mamãe tá falando francês, cantando Edith Piaf, é isso que importa. Eu ainda tenho amizade com o Panguinha lá, né? A gente conversa ainda. Mas... Com um cara que Sim, eu tenho é porque, tipo assim, eu vou entrar no assunto mais pessoal. Eu continuo a amizade com o ex. Termina, a gente continua sendo amigos, se falando, mas eu tenho um lance de, tipo, não ter ciricutico com ex. É ex. Quer ser amigo, colega, show de bola. Agora, comeback, flashback, essas conversas fiadas com ex, né? Nem preciso disso. Então, hoje eu tenho amizade com o Ramsés, que é o meu ex, com o Antoine, que é meu ex. E o atual nem vê problema nisso, porque, de fato, eu sou muito certa. Tenho o meu, né? Bom, pelo menos vocês têm agora um lugar pra ficar na França, se precisar. Eu sempre jogo isso na cara dele. Eu falei, Antoine, então, se eu for pra França com o fulano de tal, e aí? E pode vir, show de bola. Mas eu acho que não fica show de bola, porque... Assim, por mais que o francês ele não tem uma masculinidade tão frágil e tóxica como o brasileiro, o francês é ciumento. Sério? Francês, é real que todo mundo fede? Não. Depende muito. A cidade é podre. Porque a cidade, ela na sua maioria é construída com pedra. Então, tá um calor de 37 graus naquela desgrama daquela Paris... E é pombo pra tudo quanto é lado, é as pedras, é o senhorzinho com o CC, porque é uma galera que tá o tempo todo com frio. Um calorzinho que dá, tá a caatinga. E assim, os jovens, eles tomam banhos, né, todo dia. Mas aí os de idade, a galera mais velha, é uma preguiça que eles têm, então é um dia sim, um dia não, 2, 3 vezes na semana. Então qualquer calor que bate, meu bem, tá podre. Nossa, eu tenho uma amiga que tá morando na Alemanha já tem, sei lá, uns 5 anos. E ela falou, bicho, a gente percebe como a gente se cuida quando a gente sai do Brasil. Porque aqui no Brasil, principalmente a gente mora em Brasília, que é um calor desgraçado. Pô, você toma 2, 3 banhos num dia, tá tudo ok, tá certo isso, tá normal. Pra eles não, tipo, o quê? É um absurdo. 3 banhos é semana pra mim, tipo. Como assim gastar tanta água? E tem uns que são muito mesquinhos, entendeu? São muito mão fechada, eles têm esses bagulho. Gente, que coisa mais feia. Mas eu puxei a França. Não sabia que era uma história tão traumática. Não é nem tão traumática assim. Mas pelo menos você conta bem ela. Fica legal, pelo menos. Mas porque eu queria falar sobre o lance da Regina, da senhora do 1, 2, 3 milhas, que vocês fizeram toda uma ação. Regiane. Eu queria falar sobre isso, porque, foi uma ação irada que vocês fizeram. E deu certo, né? Deu certo. O que aconteceu? Ela tinha soltado o vídeo, e aí a galera... Andressa! Que geralmente quem gosta muito de ficar incentivando a galera a ajudar em vaquinha sou eu lá dentro da plataforma e vários outros criadores como o Dino Sonso, tem muitos que fazem isso. E aí eu não sei porque a galera me marcou muito. E eu falei assim, gente, mas olha o engajamento desse vídeo, ela não criou uma vaquinha? Seria interessante se ela criasse uma vaquinha. Eu comentei, você já criou uma vaquinha? Cria a vaquinha que eu ajudo a divulgar. Só para contextualizar, era uma senhora que perdeu uma viagem daquele problema todo do 1, 2, 3 milhas. Isso, aquele problema da 1, 2, 3 milhas. Ela tinha uma viagem agora pro dia 1º de setembro, tá muito perto, para Portugal, que era para visitar o filho que ela não vê há 4 anos. Aí as pessoas pensam, mas você tá se engajando tanto num bagulho desse pra uma senhora viajar. Não é sobre isso. Porque no vídeo dela, ela fala que ela se programou, que ela comprou com antecedência, que ela pagou, que ela marcou férias. Você marcar férias, mano. Você se programou inteira e você tá na ansiedade de ver seu filho. Eu fiquei muito... Cara, eu chorei. Mas aí eu fui lá na internet... E aí eu falei, cria a vaquinha. Aí ela fez um vídeo respondendo esse meu comentário, aí ela falou que criou a vaquinha. Aí imediatamente eu já gravei o vídeo. E aí o que acontece? Eu faço muito um bagulho, inclusive tem alguns criadores de conteúdo que deixam de falar comigo. Por quê? Porque eu fico utilizando da minha influência com outros criadores para pedir coisa. Começa a marcar. Não! Eu vou no off, eu falo assim, tá. Júnior Caldeirão,
eu tô com essa vaquinha aqui, você pode divulgar nos seus stories, ou você pode contribuir, fulano de tal. Então, você pode ajudar aqui nessa causa nobre, entende? E tem hora que eu encho muito o saco. Eu não peço pra mim, eu peço pros outros. Porque eu sei que tem criadores de conteúdo que possuem grana, que tem bastante relevância, que tem muitos números. Então, fui pedindo pra galera, divulga aí a vaquinha nos seus stories. Ou faz aí uma contribuição nessa vaquinha. Por isso que bateu tão rápido. Foi muito entendeu? rápido mesmo, né? Foi muito rápido. 2 dias, sei lá. Uns 2 dias, sabe, meio e tal. E eu fiquei muito feliz. Que legal. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E fora que o vídeo dela tava super engajado. E eu coloquei a vaquinha o link da vaquinha também no link da minha bio. Fui mandando pros grupos de influenciadores, fui fazendo ali os bagulhos. Aí o pessoal da UOL entrou em contato comigo, que eles queriam entrar em contato com ela. Aí eu falei assim, olha, porque eu não vou sair pedindo número dos outros, passasse o número dos outros. Eu falei assim, dona Regiane, essa daqui é a produtora da UOL, esse é o telefone e o e-mail. Você teve contato com ela direto mesmo? Sim, pela DM do TikTok. Ah, tá. Eu falei, dona Regiane, entre em contato com esse número e manda e-mail pra essa moça, ou entre em contato com o número ou manda e-mail. Ela está te procurando porque ela quer fazer uma entrevista com você, talvez vai ser ao vivo hoje. Entra então agora. Aí ela fez a entrevista também, que ela falou da vaquinha e tudo mais. Então foi pá! Aí o que aconteceu? Eu só tô sendo marcada em vídeos onde a galera tá precisando de ajuda pra fazendo vaquinha. Imaginei que isso poderia acontecer. Entendeu? É assim, mas tudo bem. Mas que bom que deu certo, a que você ajuda deu certo. Isso deu certo, que é mais deu importante. certo. Não podem dizer que eu sou flopada, né? Não, isso aí de forma alguma. Não podem, porque tem umas coisas aí que eu ouço, é flopada. Andressa, brigadíssimo por ter vindo aqui. Cara, foi muito legal. Essa sua voz é muito chique. Obrigado. Muito massa. E eu adorei seus anéis. Eu sei que eles são... Eu sei que quando você coloca eles, o bagulho fica doido. Isso, quando são muitos anéis, pessoal, muitos anéis, é uma Andressa que ela tá com um sorriso, ela tá assim. Mas o muitos anéis é tipo, eu quero socar aquele celular. Ou a primeira pessoa que eu ver na frente. Então é muitos anéis. Poucos anéis, a gata sentou, a gata tá de boa, tá tranquilo, tá tudo muito reggae loose, o assunto é leve, entendeu? É assim. Show demais. Brigadão. Obrigado realmente por ter aceitado o convite para bater esse papo. Eu acho que... eu sou muito defensor de Brasília. Eu sou daqui. Tipo, eu pude fazer carreira fora e eu não quis. Eu decidi fazer aqui. Porque eu sou realmente... eu sou apaixonado por esse quadradinho que não tem muita coisa para fazer, mas que eu gosto muito. Eu defendo muito o trânsito de Brasília. A gente é muito gente boa. Eu tava fazendo vídeo exaltando o nosso trânsito. Muito legal mesmo. A gente boa, é educado. Sim. Quando você vai pra São Paulo, você fica, caraca, o que tá acontecendo aqui? Então, assim, eu acho muito legal que você aceitou bater esse papo, porque, assim, o máximo... Inclusive, o meu podcast é pra isso, eu nem ia ter esse podcast, né? Eu sou da produtora e a gente fez esse espaço pra cliente, pra... Enfim. Aí eu falei, não, quer saber? Tem uma galera muito foda de Brasília. Tem um pessoal que precisa... Assim, não é que eu tô falando que você precisa de visibilidade, porque você não precisa... Mas material sempre é muito bom. Mas é muito legal que pelo menos todo mundo entenda o que está sendo feito aqui. Isso é muito massa. Então, obrigadíssimo por isso. Justamente por a gente também conquistar um espaço aí, né? A galera fala, mas de onde você é? Eu sou de Brasília. A gente ia te chamar aqui pro podcast, aí vai ver São Paulo, Rio de Janeiro. Oh, Deus. Exatamente. Porque assim, se for parar pra pensar, eu participei somente de 2 podcasts. Esse é o segundo. Sério? Seríssimo. Caraca, um tamanho que porque muitas das vezes é por conta das agendas nunca bater. Eu tenho o pé frio com podcasts, de verdade. Aí o que eu fiz? Criei o meu próprio no Spotify. Boa. Show mesmo. Mas assim, pra finalizar, eu quero deixar de recomendação aí pra galera 2 livros pra vocês lerem, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de Lélia Gonzalez. Essa mulher é incrível, maravilhosa. Aqui a gente pode ver o feminismo sendo abordado dentro da ótica, da perspectiva da mulher afro-brasileira, latina, porque no feminismo é importante se entender os recortes sociais. E a melhor coisa, né? Contra o feminismo branco.
Da Rafia Zacaria, gente. Ela é uma mulher paquistanesa, ou seja, é uma mulher também racializada. Massa. E o interessante desse livro, olha que legal, no início já fala, enquanto mulheres brancas frequentam conferências sobre teoria feminista, mulheres pobres e de cor limpam suas casas e cuidam das suas crianças. Tá Pesado. vendo? É sobre isso. Então, eu tô trazendo aqui para vocês lerem esses 2 livros e pararem de perturbar o meu juízo. Misericórdia. É isso. É isso. Se você não captar essa mensagem super dada aqui no final, você tá dando uma lição, beleza? Sim. Então, muito obrigado. De nada, e a meu casa é querido. sua. Quando quiser Com voltar. certeza. Ó, se tiver também lance de debate... Pois é. Eu tô pensando numa parada dessa aí. Tô pensando num negócio desse aqui. Dependendo de quem for, porque eu sou meio sangue quente. O primeiro, a graça... Você pilharia? Ó, Andressa, dependendo da pessoa. fechei um Nicolas. Não, mentira. Quer dizer, calma aí. Ele tá aqui, ele mora aqui, né? Porque é federal. Ele tá... quer dizer, ele volta pra Minas, eu acho. Que o Nicolas não daria as caras, não. Ele me detesta, assim. Eu creio piamente que ele me detesta. Mas aí que é bom. É bom. Não trago um pavanato, por exemplo, que, assim, não pode ser muito burro, sabe? Eu quero tomar umas lacradas também. Seria interessante eu ver numa situação sendo refutada. Seria interessante. Vou tentar organizar. Vou tentar fazer acontecer. Tudo bem.